Olá, muito boa noite. Bem-vindos à quinta edição do Festival Literário da Madeira. Mais uma vez um agradecimento a todos os participantes, autores, participantes, moderadores, espectadores, autoridades presentes e povo madeirense. Mais uma edição e mais um discurso amassador, mas vou tentar ser breve e depois de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Este ano o tema do festival é Beleza, Corpo, Palavra e Imagem. O enigma da beleza. Gostaria de poder exprimir toda a dificuldade no limite da angústia que senti ao tentar escrever uma introdução ao tema desta edição do festival. Beleza, corpo, palavra e imagem. Irritando-me comigo próprio por não alcançar a palavra cirúrgica e as imagens certas que permitam minimamente corporizar a nossa intenção no momento em que propusemos a cada autor convidado e a todos os participantes um tema assim inefável, indizível, misterioso como a beleza. Depois afluía à mente uma recordação, quizá se podemos alguma vez desfrutar do prazer da beleza sem a memória, de um filósofo estoico antigo, Epíteto, o qual, pela sua natureza, tendia a explicar e aplicar os ânimos dos homens com uma suave aceitação da realidade. Epíteto dividia a realidade atinente ao homem em duas grandes categorias. A primeira categoria é que nos remete para as coisas que estão sobre o nosso poder. A outra remete para as coisas que não estão sob o nosso poder, portanto, é a opinião, o impulso para agir, o desejo, a aversão, enfim, todas as nossas ações. Escapa ao nosso poder o corpo, o património, a reputação, a imagem pública. Em síntese, todas as coisas que não são ações nossas. A primeira são, pelas suas essências, livres, incoercíveis. A segunda, as que escapam à nossa tutela plena, são escravas, débeis, coercíveis e por isso estranhas. E conclui Epíteto, se confundirmos destas duas categorias, seremos manientados e viveremos em aflição, lamentando todo, o mundo, os deuses, os homens. Se, por outro lado, imperar a lucidez que distingue estas categorias, ninguém nos impedirá, não nos lamentaremos ninguém, não acusaremos ninguém, nada faremos que violente a nossa vontade, não teremos qualquer inimigo, ninguém nos poderá causar danos, porque seremos invulneráveis. Certo, os estoicos tornam simples a vida. Pena que não pudessem assistir a todas o que a filosofia, a arte e a política do século XX nos ensinaram sobre o poder. Porém, prossegue Epíteto, os judeus forneceram-nos um instrumento que permite viver neste mundo. Viver segundo a natureza, segundo o discernimento. E agora é Zeus que fala. Epíteto, se fosse possível, terias sido absolutamente livre e imune aos impedimentos causados pelo teu corpo, pela sua precária existência. Mas sabes, este corpo não é teu. É lama habilmente misturada. E por que nunca poderíamos conceder-te tamanho privilégio? Demos-te uma certa parcela de nós, ser divinos. E lá, se trata da faculdade de reter e rejeitar, de desejar e desecrar. Em suma, uma faculdade de recorrer a criar representações. Se fores leal a esta faculdade, não serás jamais impedido, jamais passarás dificuldade. Nunca te lamentarás e não necessitarás de dobrar a cerviz para adular nada nem ninguém. Então isto te parece tão pouco? A todos os artistas, escritores, poetas que se encontram nesta sala, foi atribuído este dom de criar representações de maneira abundante. Mas isto creio que só se justifica pela ambição de poderem partilhar com os homens e as mulheres que são vossos espectadores. Creio que este dom é também terrível para todos e para aqueles que, como vós, artistas, detentores de outros engenhos, porque acarreta uma grande responsabilidade, a faculdade de representar esta centelhas divina que em nós reside, em vós, artista, em dós mais generosas, forças que fundam as formas de expressão, do som, da imagem, da palavra. Para mim, tendes o mistério de dar corpo à beleza.
Aquela beleza que, portanto, representa aquele encanto que nos recorda uma gota de eterno instalada nas nossas veias. O conceito de beleza provocou sempre grandes convulsões. Grande parte da reflexão filosófica, desde que Deus ou a biologia nos ligou os circuitos da sinapse, é tributária da história da arte, como construções e reconstruções da forma e dos modos de representar o mundo. Apesar de tudo, o adjetivo belo e o seu superlativo são de bom grado sujeito a usuras nos nossos dias. Alterou-se seguramente aquilo que entenderemos por belo. Humberto Eco, na sua extraordinária História da Beleza, sublinha que a ideia abstrata e sem história da beleza jamais existiu e que todas as épocas, todas as sociedades, todas as tradições são afluentes de um diferente conceito de beleza. Esta ideia, que relativiza e liberta em simultâneo, opõe-se àquela que postulava o Platão, exposta no simpósio no qual se fundamentava a existência da beleza como a ideia do hiperurânio, e enquanto tal, independente do mundo contingente e das coisas particulares. A alma do homem deve aspirar à beleza, ideia pura, única, idêntica, a compreensão e amor para a verdade, é o chegar da abstração conceitual partindo do corpo. Por isso, a beleza é uma ideia limite que regula a bússola e que permite ao homem tender para o mundo perfeito das ideias. Claro que a posição platónica de beleza pode ser criticada pela carga excessiva da abstração. De facto, a beleza não parecia ter qualquer relação com nenhum objeto, quando na verdade são os objetos em si mesmos a definir culturalmente o que é belo e o que não é. Walter Benjamin, quando discorre sobre a áurea da arte clássica, refere-se ao conceito de beleza. Qualquer coisa, por mais próxima que seja, mantém sempre uma distância. Esta posição é vizinha ao platonismo. A beleza é a ambição, tensão entre o tangível e o intangível, inalcançável em constante fuga. A beleza, sim, explica-se somente mediante uma espécie de sensibilidade, um corpo, uma obra de arte, uma paisagem. Neste sentido, talvez Stendhal cunhou uma esplêndida definição da beleza como promessa da felicidade. Tal definição, assim, plena de ações, reações, amável, emprenhada de riqueza e pobreza, enquanto a promessa se adia, enquanto a promessa é sempre uma coisa que não é, enquanto o vazio que só o futuro poderá preencher, presta-se evidentemente a uma interpretação céptica. A beleza é somente uma promessa de felicidade, mais contemporaneamente o próprio cumprimento. Parece que assim pensava também o Goethe, quando dizia: no belo não consiste em a promessa e o alcance. Não coexistem. O Adorno recupera a definição de Stendhal justamente para acrescentar que a promessa em questão não é jamais cumprida. Esta posição revela como o fundamento da ideia da beleza, na sua natureza intrínseca, também acolhe o seu lado oposto, o mal, a dor, o sofrimento. Os gregos, aqueles que muitos querem fora da Europa, inventaram a beleza. E também o Olimpo, a religião, a arte, porque estavam conscientes da componente trágica da vida. Portanto, procuraram uma resposta que torne-se suportável a vida. Não é por acaso que esta posição, verdadeiramente nietzschiana, é confirmada pelo mito que narra o nascimento de Vênus, a deusa da beleza. A beleza nasce de um acto de violência e de horror, momento seminal que, acima de tudo, separa um corpo da sua origem, diluindo a coexistência entre céu e terra, entre o homem e Deus. A promessa não é mantida para o Adorno, porque a beleza é consolação. Ao mostrar-se, exibe sua face melancólica, agora é sempre marcada pelo estigma da dor. Na sociedade contemporânea, para o Adorno, por razões maiores, não é possível falar da beleza, especialmente na arte moderna. A beleza é uma categoria assimilada e absorvida pela estrutura do poder, responsáveis por reduzir a beleza a mero cosmético. Hoje disse que tudo é belo e tenta-se, por razões de mercado, tornar a beleza acessível às massas. Quando a beleza, disse Platão, é caracterizada pela impossibilidade de alcançá-la, em suma, pretende-se suprimir a distância que a distingue a beleza na sua essência mais profunda. Sem distância não é possível falar sequer de beleza, nem talvez é possível falar. A distância e a face triste é a melancólica da verdade da beleza, esta promessa que sofre de prejuízo. Na tentativa ainda hoje, de colocar um véu
de esconder a dor através da máscara da beleza, corremos o risco de realizar um ato ultrajante no confronto das vítimas da história. Porque o tal ato de esconder é um ato a miúdo servil à vantagem do mundo da técnica e às vezes da economia tecnomecanizada deste século. A arte, pelo menos, deve manter a consciência da dor como parte umbilical da história do homem e não deve, por exemplo, ignorar Auschwitz. Renunciando à ideia da beleza, deportando esta para o exílio, talvez a arte moderna queria dedicar-se à exclusiva missão não pequena de testemunhar a dor dos homens, abandonando a ideia da beleza nas mãos do mercado, que, claro, faz o próprio trabalho. Por isto, talvez na arte moderna é quase impossível falar da beleza, enquanto a beleza quase sempre risca de degenerar imediatamente em kitsch. Finalmente, pretendo concluir com um pequeno exercício de estilo que conjuga o esplendor e do encanto da beleza com a angústia e o terrível que tantas vezes a caracteriza, compondo algumas citações intemporais. A apologista da beleza como harmonia, podem imaginar esta frase: em tudo o que suscita em nós o sentimento puro autêntico do belo reside Deus. É quase uma espécie de encarnação de Deus no mundo, cuja beleza é o seu signo. O belo é a prova que a sua encarnação é possível. É assim disse Simone Weil. O belo e o esplendor da verdade. Isto foi dito do Platão. Existe depois a apologista do belo com mistério e dor. Imagina um Paul Valéry que declara: definir o belo é difícil e o que nos faz desesperar. E ainda o Dostoiévski: a humanidade pode viver sem as ciências, pode viver sem pão, mas sem a beleza não poderá jamais viver, porque não haveria nada mais para fazer no mundo. Talvez exagerado. Desejo, gentis convidados, que estes 4 dias de festival permitam concretizar um desenho. Causam emoções com as vossas histórias belas. Mostram que a falsidade da ficção literária é o veículo principal que conduz à verdade da vossa palavra. Agitam as nossas imaginações, tantas vezes entorpecidas, produzindo com o verbo a encarnação da beleza, mesmo dolorosa. Nós, como retribuição, prometemos uma profunda atenção e, quem sabe, algumas lágrimas. Em todas as citações que escolhi, há uma que adopto a todos os custos como minha, que é do Brodsky. E esta diz: posto que a beleza é uma particular distribuição de luz, aquela que mais fere a retina, a lágrima, talvez, e a forma é a modalidade através da qual a retina, como a própria lágrima, admite a própria incapacidade de aprender a beleza. Muito obrigado. Antes de chamar no palco o Presidente da Câmara, o Dr. Paulo Cafofo, queria agradecer os nossos parceiros que sempre, com muita amabilidade, nos permitem de realizar este festival, nomeadamente a Agência Breu, Deltação, Casino Parque Hotel, Antena 1, RTP Madeira, o Grupo Pestana, o SCAT, a Estalagem de Ponta do Sol, o Grupo Nós e também Nélio Publicidade. E agora dou a palavra ao Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que é o nosso principal patrocinador também. Obrigado. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos e a todas. Primeiro de tudo, permitam-me que vos dê as boas-vindas aqui a este espaço, o Teatro Municipal Baltasar Dias, a Casa do Festival Literário da Madeira, uma casa que é património de todos nós, pelas memórias, pelos espetáculos, pelos eventos, por toda a vida que deu e continua a dar à nossa cidade e à nossa região. É uma sala de estar em que gostamos de receber quem nos visita. São todos, por isso, muito bem-vindos e é uma alegria tê-los aqui conosco. Em especial, permitam-me uma palavra para os visitantes, nomeadamente os convidados, e faço votos que a nossa reconhecida hospitalidade dos madeirenses vos agrade e sejam embaixadores do nosso bem receber. Em segundo lugar, queria dar os parabéns ao Dr. Francesco Valentini, que acabou agora a sua, eu diria, excelente
iniciativa de falar-nos da beleza, nesta sua primeira intervenção, que é o principal mentor e promotor do Festival Literário da Madeira, e a toda a equipa da Nova Delphi, na qual tenho o privilégio de ter alguns amigos, e por isso mesmo sou testemunha da paixão, do amor, do empenho e do profissionalismo que dão a este festival. Para eles, uma grande salva de palmas, porque este festival existe por causa deles. Ano após ano, fruto de muito trabalho e de muita qualidade, o Festival Literário da Madeira tem-se afirmado com sucesso, sendo já, e sem quaisquer dúvidas, uma referência na vida cultural da nossa região e da nossa cidade, que nos põe no mapa literário do país. Só posso, pois, querer e desejar que assim continue por muitos e bons anos. No ano passado, aqui neste mesmo local, referi que o Festival Literário da Madeira enquadra-se na perfeição, na atratividade e dinâmica que defendemos para a cidade do Funchal. A nossa estratégia global assenta em políticas culturais dinâmicas, sustentáveis, mas também inovadoras, que contribua decisivamente para que o Funchal se transforme numa cidade criativa, capaz de aumentar de forma exponencial tanto os acontecimentos culturais, como também um público consumidor de cultura. Deve também, em termos da nossa estratégia para a cidade, contribuir para que sejamos exportadores de criação, fazendo assim com que a cultura e as indústrias criativas sejam uma das bases de um novo paradigma de desenvolvimento para o Funchal. Mas para que esta mudança de paradigma que tanto queremos aconteça, precisamos sempre de ideias, de conhecimento, de conviver, como já assisti ainda agora com os nossos ilustres convidados, de debater e aprender com os melhores. Felizmente que ao longo dos anos, a organização do Festival Literário tem conseguido não só excelentes modos para discussão, com os temas que aqui tem trazido, como também a participação de figuras de proa, quer da literatura, quer das ideias e do conhecimento. Este ano temos como ponto de partida beleza, corpo, palavra e imagem. Muito se pode dizer sobre esta quadratura, sem, contudo, acabarmos em consenso, tenho a certeza. Tantas têm sido, ao longo dos séculos, as sucessivas e diferentes teorias e interpretação naquilo que chamaria de encantamento da linguagem, num pensamento em constante e sempre em movimento. Enquanto utopia, a beleza, tal e qual a perfeição, nunca verdadeiramente se alcança, apenas se procura, pois há sempre qualquer coisa de secreto na essência das coisas que nos escapa, que quase tocamos, aproximando-nos, assim, da perfeição, do ideal, da suprema beleza platónica. Aliás, bem dizia Nietzsche, que deveríamos ter, sim, margens, mas não metas, pois é naquelas e não nestas que se viaja, que se descobre, que se aprende, e os livros e as ideias que nos trazem são fundamentais na nossa viagem pela existência. São, na verdade, imprescindíveis na construção de tudo o que somos enquanto pessoas e enquanto humanidade. Permitam-me ainda que destaque nesta edição do Festival Literário, que já vai na sua quinta edição, a presença de Eduardo Lourenço, a quem a Câmara Municipal do Funchal decidiu homenagear com a atribuição da Medalha de Honra da cidade. Eduardo Lourenço é um dos mais prestigiados intelectuais europeus, como bem atesta a profusão de prémios e distinções internacionais com que já foi galardoado, estando inclusivamente a sua obra traduzida em diversas línguas: alemão, checo, espanhol, francês, húngaro, inglês, italiano e sérvio. De igual modo, são muitos prémios e distinções nacionais que têm sido atribuídos ao autor, como são desse exemplo, entre outros, a Ordem da Liberdade Grande Cruz e o Prémio Pessoa, fazendo com que Eduardo Lourenço seja uma figura maior do pensamento e da cultura do nosso país. A obra de Eduardo Lourenço, em concreto a sua vasta e incisiva produção ensaística, que abrange diversas áreas do saber, desde a literatura, à arte, à filosofia, à história e à política contemporânea, tornou uma referência intelectual e moral da identidade portuguesa, alargando em muito o conhecimento do que fomos e somos enquanto nação e enquanto povo. O seu discurso, enquanto autor e intelectual, realça a recusa do fatalismo e do atraso tão típicos dos portugueses, a que contrapõe, antes, o sentido crítico, construtor e construtivo, o empenhamento, confiança e vontade na realização de Portugal e dos portugueses enquanto país,
conforme atesta a sua extensa bibliografia com mais de 50 livros publicados. É, pois, para o Funchal e para nós, em especial, uma honra e satisfação tê-lo cá no âmbito do Festival Literário da Madeira e daí esta justíssima homenagem que a Câmara Municipal do Funchal resolveu lhe atribuir. Para terminar, tenho que vos dizer que, enquanto professor, sempre procurei partilhar com os meus alunos a importância e o prazer que dou a um livro e a uma boa leitura. Ler é ainda uma das mais baratas formas de viajar pelo mundo que se pode ter e fazer. Um livro é, sem dúvida, uma viagem feita de vivências e experiências, de saberes e de imaginação. Uma comunhão e partilha. Uma aventura na memória do que somos enquanto espécie. E, por mais utópico que esta afirmação possa parecer, a verdade é que sempre hei de acreditar no poder transformador do livro. Resta-me desejar, para terminar, a todos que esta quinta edição do Festival Literário da Madeira seja novamente um grande sucesso e que a literatura, os livros, os autores, as ideias, os debates que aqui se vão realizar fortifiquem, alargando no tempo e no espaço horizontes, experiências e consciências, fazendo com que sejamos todos mais completos e sejamos capazes de mudar o nosso tempo com o que no tempo colocamos, neste caso, com as ideias e com os livros. Muito obrigado a todos.